I'm feeling good. Olá, meninos e meninas! Olha quem está de volta! Pode Black, porque todo Black pode! E eu sou a Morena Mona Lisa, Aline Rosa. E com quem estamos hoje? Ah, não tem nenhuma pra esse dia! Nem fale. Hoje temos um famoso aqui. Popstar. Seu presente famoso. Salve família Pod Black Pod. Obrigado meninas pelo convite. Shine da Gama aqui do Black Pantera. Parabéns aqui, ó, quarentão. E é um prazer finalmente estar aqui com vocês. A gente já tem uns meses que a gente tá tentando, né, essa conversa. Tentando, né, cara? Nossa. Famoso. A gente tentando. Vamos, assim, não podemos. Shows. Enfim, conseguimos. Eu queria te falar do prazer que é te receber aqui, dizer que eu sou fã, em que pese eu não seja fã do gênero musical, porque eu não conheço muito, mas o trabalho, a proposta, a garra de vocês e a forma de apresentar, eu sou muito fã de bandas que trazem esse tipo de proposta. Então, assim, obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos lá começar o papo, né? Vamos lá. Então, assim, eu fiz algumas pesquisas, algumas entrevistas, algumas matérias, principalmente as de 2024, né? E eu vi que vários estudantes, que eu sou da área da educação, vários estudantes usaram, né, músicas do Black Pantera para poder, como discurso de autoridade na redação, no tema da redação do Enem. Como é que você se sente tendo essa repercussão? Bom, olha só, eu lembro que eu fui levar minha filha para fazer a prova do Enem, né, e a gente já tava conversando muito sobre o tema, né, Giovana já tem 17 anos, né? E aí eu fui levar ela e tal, eu falei, nossa, não pode atrasar, né, que ela já zoando, falei, nossa, qual será o tema? Ah, pai, não dá pra saber, né, não dá pra gente... E aí deixei, fui almoçar normal, e aí acho que 2 horas soltaram, né, que é o horário que solta, a internet divulgou. E aí alguns professores já começaram a marcar a banda. Gente, eu apliquei a Black Pantera nos meus alunos e esse tema vai ser... E aí eu olhei o tema e falei, nossa, tenho certeza que já tem uma... E tá sendo... A gente tem vivido isso. Tem uma molecada indo nos shows, né? Muitas meninas indo no show, né? Muitos meninos e meninas pretas indo, né? Pais indo, levando os filhos, né? E vice-versa. Os pais que passaram a conhecer porque os filhos apresentaram. Então, assim, tem sido uma troca, uma experiência única, assim. E eu falei, ainda fiz um post, falei, gente, esse tema, eu tenho certeza que vai ter uma molecada que vai, né, usar o Black Panther. Sim. Fiz esse post. E aí deu 7 horas... todo mundo foi pras redes, né? Essa molecada foi pras redes, aí começaram a comentar no Twitter, marcar a banda e comentário. E aí foi uma chuva de comentários, assim, muita gente do norte ao sul do país, assim. E a gente falou, caramba, aí eu printei vários comentários e fizemos outro post pra falar, gente, a gente tem esperança no futuro, né? Porque era isso, nossa, vocês me salvaram. Gente, o Perpétuo do Black Pantera me salvou na redação do Enem, muito obrigado. Então foi, assim, de uma grandeza tão gigante que a gente não sabe nem assim mensurar, porque nenhum de nós tem curso superior. A gente tem a vida, né? A gente é formado pela vida, pela estrada e tudo mais. Mas se chegar nesse ponto de ter uma banda de rock, né? Igual o Perpétuo é um disco assim, muito ancestral, e é porque a gente tem lido, né? Lido bastante, tem vivenciado tudo que a gente viveu, a gente trouxe nesse disco de uma outra maneira, né? Ao contrário dos outros discos que são um pouco mais pesados, tem um discurso mais agressivo. E ver isso, chegar nesse ponto de uma molecada, a maioria dos candidatos são jovens, né? Então, isso foi incrível, assim, a gente não sabe nem como agradecer. E aí as manchetes começaram, né? Jornal e outros blogs falando, e várias pessoas falando sobre isso, né? Aí eu fui ver Maria Rita curtindo, assim, uma galera que a gente gosta muito, sabe? O MC, um monte de gente curtindo o post falando, é isso. E eu sei que muita gente usou o MC da Djonga, tá nesse panteão de artistas, né? Que a gente gosta também, foi incrível. Eu quero voltar um pouquinho. Eu quero saber como é que surgiu a banda, se os componentes são os mesmos lá de trás, estão até agora. Como é que tudo começou? O nome, qual a inspiração? Cara, a banda começou com o Charles, né? Que é meu irmão que hoje não pôde estar aqui, né? Meu sobrinho tá doente, então um abraço aí pro Charlinho, pro Malik. E o Rodrigo também não conseguiu vir, porque a Poliana faz uma cirurgia amanhã, então, né, eles estão meio que na correria. Mas, assim, a banda começou com o Charles. A gente sempre tocou nos eventos de rock aqui, sempre gostou de rock, né? Meu pai sempre esteve envolvido com música e tal. E aí começou esse lance de querer tocar, né? E aí volta naquele tempo, tipo... Eu lembro quando eu comecei a querer tocar baixo, que eu falava para as pessoas, vou ser baixista de uma banda. Ah, mas você vai tocar o quê? Eu falava, não, vou ter uma banda de rock, né? A gente tá com uma banda de rock. Ah, mas rock não é coisa de preto, não. Preto gosta de samba. Gente, eu amo samba também. Todos nós, né?
Samba é música de resistência, né? Vale, lembra? Rap, reggae também é uma vertente de rock, e sempre tinha essa parada de, não, mas preto não gosta de rock, né? Rock não é coisa de preto. Sendo que o rock começou com os negros, né? A galera não sabe, a gente faz questão sempre de falar. Mas aí, desse processo de tocar música de outras bandas, né? De tocar Sepultura, de tocar Metallica, aquelas coisas que a gente gostava, sempre punk, metal, hardcore. E aí o Charles cansou disso, ele queria fazer as músicas dele, ele queria ter uma banda, e eu e o Rodrigo, a gente já tocava com outros artistas da cidade, né? Tanto que você já deve ter visto a gente, né? Com outros artistas. E nesse processo dele, ele queria uma banda preta. Vem tocar comigo na minha banda, eu tô fazendo as músicas. E eu nunca tinha parado pra ouvir as músicas dele, que minha filha já tinha nascido, eu tava na correria, trabalhando e tal, e trabalhando, tocando, casado. Eu falei, não, velho, vou mexer com som autoral? Não vou mexer com isso. Mas aí, quando eu ouvi as músicas dele no estúdio, que ele pagou do bolso dele as 2 primeiras, né, ele queria meu baixo emprestado, eu falei, não vou te prestar meu baixo, nunca. E minha mãe insistindo, grava com seu irmão, tadinho, você faz serviço pra todo mundo, não sei o que. Eu falei, tá, vou fazer. E aí, ainda bem que ela insistiu, porque... ele podia ter desistido de mim, o Rodrigo nem quis gravar assim as músicas, né? E aí eu gravei aí que eu fui ver no estúdio, eu não ensaiei em nenhum momento, eu só fui conhecer as músicas dele gravado quando foi pra mim gravar o baixo das músicas. Aí eu falei, poxa, Charles, que legal isso. Ele falou, minhas músicas, né? Eu falei, então tá, a gente foi levando meio que na brincadeira, o Rodrigo entrou, e assim, e aí, como é que vai ser o nome? E ele tava lendo muito Malcolm X, tava lendo muita questão dos Panteras Negras, ele falou, não, vai ser Project Black Pantera. Project que era um projeto que a gente não sabia onde daria, né? E a gente tinha as nossas coisas paralelas. A gente deixou de tocar várias vezes com esses projetos, né, que a gente tinha, porque o Rodrigo tocava com outros artistas, eu também, a gente queria pensar na grana no final de semana. Então o Black Pantera, assim, o Project Black Pantera foi meio assim, né? Era uma coisa que a gente não sabia o que ia ser, né? Então a gente levava... Só que as coisas foram acontecendo muito rápido. Muito assim, né? E é uma homenagem ao Partido das Panteras Negras, é o nome. Com certeza, né? Só o Black Pantera, mas é uma homenagem ao Partido das Panteras Negras. Só que tudo foi acontecendo muito rápido, né? Quando a gente viu, a gente já estava tocando em Paris 1 ano e meio depois, assim, do nada, né? No Afropunk Paris, no Afropunk que hoje está no Brasil. Mas o Black Pantera foi uma das primeiras bandas a estarem linkadas com isso, né? O Afropunk é uma plataforma de música, é um festival norte-americano. E ele, mais uma vez, o Charles já seguia, né? Mas ele sempre à frente, ele já seguia isso, era um site e tal. E ele falou, cara, essa aqui é minha banda, nós somos de Uberaba, Minas Gerais, nós temos um EP no SoundCloud, nem tinha Spotify ainda, eu acho, não era Spotify, tinha algumas coisas no YouTube, e alguém viu isso e fez uma resenha muito incrível das 4 músicas, das 4 primeiras músicas do Black Pantera. Olha, eles são de Minas, eles são de Uberaba, e eles com certeza vão ser o futuro do rock do mundo, era uma coisa assim a matéria, em inglês. E aí 1000 gringos já vieram correndo pra ouvir, né? Tipo assim, vieram na nossa página que tinha 200 pessoas no Facebook. E a gente falou, cara, esses caras estão vendo alguma coisa que a gente não tá, né? Abre aspas, pra quantos seguidores temos hoje? Hoje temos 118 mil no Instagram, temos, né? No Facebook tem Somando 30. todas as redes sociais. Tem mais de 200 mil seguidores e fácil, mais de 200 aí. Uau. E a gente tinha 200 pessoas, aí veio um monte de gringo, né? A gente falou, vamos começar a investir. Aí a gente começou a trocar ideia com o Afropunk, com essa culpa do Afropunk nos Estados Unidos. A gente quer tocar, porque eles já faziam um festival na França, faziam em Londres. Ainda não tinha no Brasil, né? Hoje tem em Salvador. E aí começou essa amizade. Tudo que a gente fazia, tudo que a gente lançava, os caras postavam. Fizemos um clipe aqui, eles postavam. O Black Pantera soltou o primeiro clipe. E aí começou essa amizade e falou, a gente quer tocar um dia no festival. E aí pintou esse Afropunk Paris de 2016, eles tinham um cachê, falaram, a gente tem esse valor, se vocês quiserem vir. E a gente falou, cara, a gente não tinha tocado em São Paulo, não tinha tocado no Rio, não tinha tocado em BH, nada. A gente tocava só aqui, Uberaba, Uberlândia, Araguari, no interior de São Paulo. Falou, velho, vamos. Como é que a gente... Aí o cachê pagava uma passagem e meia, acho que quase 2 passagens. E a gente inteirou, e o pai do Rodrigo, que faleceu, né, o Sr. Derli, dividiu lá no CVC em, sei lá, 12 vezes de R$900, e eu recebi um salário que era, nossa, cara, foi difícil isso, né, foi difícil mesmo esse primeiro momento, mas a gente falou, cara, vamos investir nisso, porque é assim que as coisas vão andar, e ainda bem que a gente fez isso, sacou? Porque a partir dali, eu lembro que a gente fez rifa, nossa, foi um corre para poder fazer esse show, e a gente conseguiu. E aí alguém que estava nesse show, um senhor que estava nesse show, viu a gente em 2016, em Paris, falou, vou trazer vocês pro meu festival aqui ano que vem na França. Eu falei, ok, tudo bem, chamando a gente vai, né? E aí levou, que era um festival maior, que era o Download Festival em 2017. Mas assim, a galera não, tipo assim, Brasil ninguém que sabia da gente. Mas no exterior tava andando as coisas,
E aí a gente tocou com o System, era a última turnê do Linkin Park, que hoje voltou, né? A gente viu o Prophets of Rage, bandas que a gente cresceu ouvindo, a gente tocou. E eram 40 bandas gigantescas e a gente tava lá, o nosso nomezinho, tipo assim, ninguém sabia. No Brasil, ninguém sabia. Isso em 2017. Voltamos já com essa bagagem, conhecemos nossos ídolos, tocamos ao lado, tinha 50 mil pessoas em Paris. Mais uma vez, aí em 2018 o Afropunk chamou a gente pra tocar nos Estados Unidos, Nova York. Falei, vamos. Aí fomos também pro Afropunk, em 2018, sacou? Mas mesmo assim, as coisas no Brasil não estavam andando ainda. Tipo, santo de casa não faz milagre, sacou? Exatamente. E a gente aqui em Uberaba, no interior de Minas, lembro que vários produtores, vocês são de onde? Tipo, somos de Uberaba, Minas Gerais, mas como assim? Como assim? Tipo, a gente contava os como assim, saca? E aí as coisas só começaram a andar no Brasil depois dessas 3 turnês, assim. Mas a gente investiu muito, né? A gente não ganhou grana nesses shows, nessas tours que eram... A gente ficava 10 dias na gringa, tipo, muitos dias a gente ficava parado por conta, né? Às vezes dormia na casa de um amigo, às vezes tipo, dormia na casa de amigo, dormia na casa de conhecidos de produtores e fechando com bandas de lá, locais. Foi assim que a gente fez, né? Foi um caminho que nem todo mundo vai querer. A gente chegou um dia, a gente pode falar, a gente chegou a dormir na rua em Nova York, a gente não tinha onde dormir em Nova York, porque o show era sábado e a gente não tinha onde dormir na sexta-feira. E aí a gente ficou o quê? A gente ficou meio que andando a madrugada inteira. Nova York é uma cidade que não dorme, né? Literalmente. E a gente falou, a gente não tem... Porque a hospedagem que a gente tinha era de sábado e domingo pra frente. E aí eu lembro que a gente chegou no produtor do Afropunk e a gente falou, a gente tá sem... A gente dormiu na rua porque a gente não tinha onde dormir. O cara quase espancou a gente. Falou, vocês estão tocando Afropunk, vocês dormiram na rua, qual que é o problema? Porque a gente ficou com vergonha de pedir. Sacou? A gente... Vocês têm mais uma hospedagem? Os caras, os caras ficam pra caralho, a gente... Eu não, né? Eu culpo o Charles Rodrigues, aqueles caras com vergonha. Eu falo, velho, eu tenho casa, eu vou dormir... A gente dormiu em Nova York, na rua, sacou? Saca? Você sabe que dormir na rua? Eu nunca dormi na rua na minha vida, assim. Exatamente. Vou dormir em Nova York. Eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida aqui? Saca? E nessa época vocês trabalhavam? Todo mundo trabalhava, conciliava trabalho com banda, com outros projetos. E assim, é uma banda preta de rock. Uhum. Então, bicho, não tinha quem, sabe, queria apoiar, queria... Aí onde eu vejo que, a gente tá hoje, num outro momento da vida, aí eu vejo, os caras, eu vejo os comentários, você é empresário que banca, os caras apareceram agora, do nada, de onde esses caras surgiram? Eu falei, irmão, tô 10 anos aqui. Vem, senta aqui, vamos conversar. Contar aqui uma história. Exato, velho, sabe, tipo, a gente já passou o perrengue de só ter pão na estrada e de ganhar R$50 tocando em São Paulo, no primeiro show, saca? É isso. E as pessoas, às vezes, não veem isso. Vê você tocando no Rock in Rio, você tocando num estádio, no Knot Fest, que a gente tocou agora para 30 mil pessoas, e acha que a gente tá injetando grana, e nunca injetamos grana em nada. É tudo muito fruto de uma parada que foi uma crescente constante, mas que nem todo mundo ia querer passar pelo que a gente passou. E o que você acha do cenário brasileiro hoje? Você tá falando dessa ascensão que foi primeiro fora do Brasil. Sim. O que você acha do cenário brasileiro hoje pro rock? E não vou nem falar a nível de Uberaba, porque Uberaba é uma cidade muito pequena, sim, a gente tá no interior, sabemos o que prevalece, o estilo musical que prevalece por aqui. Mas a nível de Brasil, o que você acha hoje? Eu vejo hoje, rodando como Black Pantera pelo Brasil inteiro, igual a gente nesses últimos 3 anos tem feito, né? Que existe uma cena, existem várias bandas, né, de rock no país, né? Várias bandas boas que não têm oportunidade, assim. Você vai pro Nordeste lá, por exemplo, tem uma cena incrível, mas é caro eu sair daqui e ir pro Nordeste, né? A gente tá no Sudeste, às vezes é mais caro você ir pro Nordeste que você ir pra fora do país. Porque o Brasil é um país gigantesco, assim, é realmente um país continental. Dá pra você fazer uma turnê por ano e você não vai conseguir contemplar o Brasil inteiro. E, assim, tem várias pessoas produzindo. Várias bandas, uma molecada fazendo som e, assim, às vezes com características regionais de onde eles estão inseridos. Mas é isso, cara. O rock hoje ele vive no underground, nos festivais, nos pequenos festivais. Não tá na mídia grande, né? Não tá mais nos programas, não tá tocando nas novelas, assim. Mas existe uma cena, né? Por exemplo, esse Knot Fest que a gente tocou com o Slipknot, tinha 40 mil pessoas no estádio. A gente abriu o show dos caras, pra gente foi uma coisa que... É onde você se pega, sacou? Naquele momento que a gente põe a introdução do Nacionais, que é um discurso do Mano Brown falando, né? E aí tava rolando a introdução, tava rolando no estádio, eu tava tocando na porra de um estádio. Cara, pensa da onde a gente saiu, da carangola aqui, sacou? Mas existe uma cena, só que é isso. É muito aguerrido, é muita luta, muitas bandas desistem no meio do caminho por não ter espaço, por não ter onde tocar, fico produzindo no quarto, gravando e não consegue, saca? Então, assim, a maioria das vezes que a gente toca,
já tem, né, um nome já constituído, então, ponham bandas autorais das cidades para tocar, ponham 2 bandas para tocar, para fomentar um pouco, né, isso. Porque essa molecada tá vindo, né, e eles precisam de espaço, eles precisam tocar, precisam se apresentar, e assim, é o que eu postei hoje, esse ano, quando virou, eu falei, gente, apoiem seus amigos artistas. Eu vi. Em 2025. Curti, A compartilhei. arte como um todo, sacou? Porque, às vezes a pessoa vê todos os seus stories e não compartilha o trem do cara que tá lá em cima, tá ganhando milhões, e não tem coragem de compartilhar um vídeo de um amigo, de uma moça assim, que tá apresentando. É um negócio que eu, que nem sou famosa, mas é um negócio que me incomoda tanto, que a pessoa tá ali olhando, ela não te dá um like que melhora o seu engajamento. Exato, Não faz um like, comentário, não custa nada. Mas Nossa, não custa gente. nada. Mas Nada, a pessoa passa isso. direto, sacou? Passa Então, direto. acho que as pessoas precisam mudar essa cultura de apoiar o que é de fora, curtir o outro. Então, assim, se Deus quiser, estamos em novos tempos, vamos caminhando. E tem gente com consciência, não tá tudo perdido, né? Não. Esse Globo de Ouro agora falou isso pra gente, exatamente, né? nossa. Não está, tenham fé na humanidade. Torci como vibrei, nossa. Vibramos, né? Eu quero falar agora um pouquinho dos álbuns. Quero falar primeiro de Ascensão, que é um que eu não tinha conhecimento, estava conversando com você aqui antes, que eu já fiz várias perguntas antes da gravação, e depois Perpétuo. Eu quero falar como é que foi a criação desses álbuns, o que você acha que isso mudou na banda, na vida de vocês? Cara, eu acho que o Ascensão, ele foi muito foda, assim, o momento do Ascensão, porque a gente gravou ele no momento da pandemia, a gente não tinha espaço pra gente gravar, porque tava todo mundo fechado, quarentena, e eu lembro que quando a gente foi pro Rio, tava morrendo 4.000 pessoas por dia no Brasil de pandemia. E a gente já tinha um material pré-produzido, assim, porque a gente produz tudo aqui em Uberaba, né? Eu componho, o Charles compõe, eu lembro que o Ascensão meio que foi, eu fiz, sei lá, 60% das músicas e o Charles compôs 40%, mas a gente vai pro estúdio e a gente só consegue gravar estando muito ensaiado. Mesmo estando muito ensaiado, a gente fica 15 dias gravando um disco do Black Pantera hoje. E aí eu lembro que o Rafa, a gente teve uma janela, a gente foi participar do IDBE, que é o Instituto de Raças do Brasil, a gente foi participar, a gente gravou, era remoto, mas a gente conseguiu gravar, teve que ser testado. Eu lembro que a Isa tava lá, tipo assim, você não conseguia nem chegar perto da Isa, porque a parada do Covid estava tão séria, a gente entrou fazendo teste, no meio a gente fez teste, saiu fazendo teste. E aí a gente falou, a gente vai pro Rio pra gravar, né, essa questão do IDBE, e falou, então vamos aproveitar essa janela, vamos ficar nós 5 trancados no estúdio, estúdio, apartamento, estúdio, e foi assim. E aí eu lembro que o Ascensão trouxe músicas como Fogos Racistas, ele trouxe Padrão Caralho, que é outra música assim, que eu vejo hoje no TikTok, as meninas têm feito vários vídeos, né, que é uma música que fala dessa questão de quebrar estereótipos de beleza, né, e a coisa tá linda, a coisa tá preta, eu tinha isso, a coisa tá linda, a coisa tá preta. E aí, eu lembro que a gente gravou esse disco e a gente teve que segurar porque as pessoas estavam morrendo, não estava tendo show. Eu falei, não vou lançar um disco desse para ficar a galera ouvir na internet, ouvir em casa. E aí rolou medo, que aí o pai do Rodrigo faleceu de Covid nesse meio tempo, sacou? E a gente vindo com muito ódio, com tudo que estava rolando no Brasil desde 2018. Então esse é um disco mais assim, porrada, e a gente falou, não vamos lançar esse disco agora. Vamos esperar as coisas normalizarem. Então a gente gravou a Ascensão em outubro de 2020 e ele saiu em março de 2022. Vocês não pensaram em fazer lives? A gente fez algumas lives assim, mas não com o lançamento não com o lançamento do disco. Nesse meio tempo a gente lançou o Capítulo Negro, que é um disco, que é um EP com músicas de outras pessoas, né, que tem a Carne do Seu Jorge, do Yuka, né, do falecido Yuka do Rapa, tem Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, que era do primeiro disco do Rapa, e Identidade do Jorge Aragão. A gente lançou um EP com essas 3 músicas, né? E a gente gravou, né? A gente gravou o clipe. A gente gravou um clipe, né? O Pajé, que inclusive tá aqui. A gente gravou meio que um curta com essas 3 músicas linkadas, né? Elas conversam e aí, nesse período a gente soltou isso. E aí a gente soltou I Can Breathe também, por conta do George Floyd, que foi uma música que a gente soltou assim, a gente gravou em 3 dias e soltou o clipe, mas até então só isso. A gente tinha um puta do material, que era o Ascensão, já tinha, pra escolher a capa foi difícil dele, né? Que a capa são as moçambicanas também. Só lembrar, também na pandemia a gente gravou pra... O Afropunk. A gente gravou um especial pro Afropunk Chicago também, na pandemia. Então a gente ficou fazendo essas coisas assim. A gente o Pajé gravou essa parada do Afropunk Chicago. Então, assim, foram muitas coisas. A gente ficou 2 anos, né? Praticamente, pandemia. E a gente tinha esse disco, com medo de morrer. E eu tive que arrumar um trampo, CLT. Eu quero até agradecer a Nerd Stickers, que me acolheu, né, nessa época.
Porque eu tava sem perspectiva. O Rodrigo foi trabalhar de Uber, o Charles foi trabalhar em Lava Jato, porque a gente ficou 2 anos sem, assim, a gravadora segurou as pontas um pouco, mas todo mundo casado, todo mundo com filho, e assim, cara, foi muito difícil, assim, psicológico, medo de morrer, e pensando nisso. E já tinha o Rock in Rio, já. A gente ia tocar no Rock in Rio, já sabia que ia tocar no Rock in Rio, quando o Rock in Rio pudesse, que foi o Rock in Rio de 2022, ia ser em 2021 e foi adiado. E a gente não podia falar pra ninguém. Então a gente tinha essas dúvidas, a gente tinha esse anseio, essa angústia, e sabia do material. E aí, quando liberou os shows, falou, vamos soltar esse disco agora. Que ele saiu em 10 de março. E aí, cara, quando saiu o disco, a gente foi soltando. A gente soltou Padrão, aí a gente soltou Fogos Racistas antes, né? Que Fogos Racistas também foi, assim, um all-way, né? Com clipe e tudo mais. E as pessoas já viram, cara, essa banda tá vindo forte. Então, Ascensão, quando ele veio, e aí já veio Rock in Rio, aí a gente já conseguiu um Lollapalooza, já conseguiu tocar em vários festivais, assim. Então, o disco foi vindo, ele foi reverberando, e chegou em várias pessoas, assim, que não conheciam, assim, a banda. Foi um momento, assim, de realmente ascensão, né, por conta de tudo que a gente tinha vivido. Então, muitas pessoas conheceram a banda pela Ascensão, por Fogos Racistas, por Padrão Caralho. Essas músicas realmente foram, assim, furaram várias bolhas e quebraram paredes, né. E o disco é de 2022 e a gente fez uma turnê, ficou 2 anos nessa turnê desse disco. E aí... E vivemos vários momentos incríveis, né? Por conta dele, né? Vários shows, rodamos o país. E aí você via que essas músicas, elas conectaram, assim, nos jovens principalmente, né? Tipo assim, Fogos Racistas foi uma parada que incomodou muita gente, né? Eu fico pensando tanto que combinou com a época. Sim, que tava vivendo politicamente no Brasil. Por exemplo, esse disco, esse álbum Ascensão, no ano 2000, talvez ele não faria tanto sucesso como fez agora. Não sei, exatamente. Não é? Porque acho que era um momento que a gente estava vivendo. Era um momento que a gente estava vivendo, tudo que estava vindo, né? Essa questão do movimento negro, realmente, né? Querer ir pra frente, botar a cara. Esse expõe pra queimar do refrão é isso, ó, exponham, filme, grave, não deixe esses racistas, né? E aí veio essa força, né? E o show da banda, assim, foi muito enérgico, assim, foi muito... Acho que é onde a gente exorciza tudo que a gente tá sentindo, assim. Acho que são outras pessoas, né? O cara falou, cara, parecem 3 entidades ali, velho, é incrível. E somos nós ali, os 3. Principalmente com um integrante da banda que tinha perdido um pai no Covid, um pai que ajudou a banda. Um pai que ajudou, né? A gente faz, assim, né? É emocionante. O pai já também teve com a gente no Rock in Rio, né? Depois o nome do pai dele no boom da bateria. Então, assim, são coisas que a gente, sabe? São emoções, assim, que a gente viveu, né? Ver meus pais ali com a gente. Então, mas, cara, o Ascensão foi algo que mudou as nossas vidas, assim, foi o primeiro caminho, assim, ele teve várias listas, ele quase entrou no Grammy, o Ascensão. Ele quase entrou no Grammy Latino. Eu lembro que a gente recebeu uma lista, assim, em off, o cara falou assim, cara, vocês estão nos 30 pra entrar na categoria de álbum rock latino. E tava no nosso nome, eu falei, caralho, e não entrou, acho que entrou Criolo, entrou, elas são 5, né? Uhum. E a gente não entrou, mas a gente entrou nessa pré-seleção de 50 mil trabalhos. O Black Pantera ficou entre os 30, né? Ficou nessa pré-seleção para entrar entre os 5. Então, essa Ascensão foi um momento, assim, histórico. E a gente ganhou várias listas, assim, né? O Perpétuo também tem certeza que vai entrar. Então, o Perpétuo. Aí você estava na Ascensão e aí, como que surgiu o Perpétuo? O Perpétuo vem disso, né? A gente vem vivenciando essas experiências, né? Uhum. Porque... de senhores a crianças, você vê no show, sabe? Você vê a satisfação, você vê a emoção das meninas, dos meninos, das pessoas e o quanto, assim, as mulheres se sentem representadas, o quanto elas se sentem acolhidas. Falo de todas as raças, todos os gêneros, porque o Black Pantera ele conseguiu abraçar todo mundo de uma maneira assim que nos surpreendeu também, né? O discurso é esse, antirracista, mas contra qualquer tipo de preconceito. E aí, cara, o show começou... Né, os shows têm sido essa catarse, assim, né, de ver, você vê família, você vê as meninas, você vê todo mundo, assim. E aí, o Perpétuo veio de um outro momento, que aí as pessoas começaram a falar, vocês estão lendo o quê? Eu vou te dar um livro, leia o Abdias do Nascimento. O Quilombismo foi um livro que abriu muito a minha cabeça, assim. Comprei, porque eu lembro que acho que eu vi o Emicida falando dele, e eu vi outras pessoas falando, eu falei, vou comprar pra me ver. Eu falei, leia o Quilombismo, e aí ele abriu muito a minha cabeça, assim, pensamento. Uma inspiração pra escrever as porque, músicas. Nossa, foi assim, tudo que ele veio estudando, coletando desde ali daquela década, né? O teatro negro, e tudo que o cara tava, o panafricanismo, tudo isso foi uma parada assim, que foi meio que um choque. E a informação não chega pra todo mundo. Eu fui me alfabetizar com 30 anos já.
por conta do Black Pantera. Eu não tinha esse... Isso é uma realidade nossa. Não tinha. Vez. Não tinha. Eu não tinha esse conhecimento, não chegava. Aí eu fui ler, fui entender, falei, nossa, cara, é aí que as músicas foram vindo mais. Você tem que ter um embasamento para você poder falar com propriedade naquilo. Vocês não são vozes da sua cabeça. Não são vozes, eu tô falando de algo aqui. E eu leio muito livro, muito filme, as pessoas traziam quadros, né? As pessoas pintam, trazem quadros, fotos e te dão presente, camiseta. Elas compartilham suas histórias. Então, eu falei, cara, e aí o Perpétuo foi vindo, as coisas foram vindo, e eu senti que ele vinha de uma maneira diferente, principalmente as músicas que eu tava escrevendo. Candeia, Perpétuo, Tradução, elas vinham de outra maneira. Falei, gente, as músicas estão vindo de outro jeito. Tradução, eu vou abrir um parênteses pra isso. Não é assim, você vai falando da minha música favorita. Perfeita. Não é aspas. Vamos lá agora falar desse outro capítulo. Sim, assim, ela merece. Essa música que está naquele álbum. Essa música, ela fez um... Isso. Mas assim, é porque o Perpétuo, as músicas foram vindo de outra maneira, né? Sim. O escopo, eu vi que o texto, as melodias, e eu mandava pro Rafa e ele... E principalmente depois ele ouviu essas três que eu falei, ele falou, cara, a gente já tem um disco, o disco que eu quero do Black Pantera, eu não quero uma ascensão, repetir uma ascensão. Eu quero que vocês evoluam, que a gente mostre uma outra característica da banda. E aí, como eu fazia as músicas, né, eu faço as músicas, e ele fala, essa emoção que você tá trazendo, não sei se o Charles vai conseguir trazer. Já pensou em cantar elas? Eu falei, cara, como assim? Não, porque até então o Charles cantava, é o vocalista principal, né? Uhum. Eu falei, cara, não sei, né? Falei, não, mas você começa a pensar nisso, porque eu quero isso no disco também. A gente vai abrir esse outro leque. E foi muito interessante, assim, porque eu fiquei receoso, né? Porque, por conta da minha voz e tudo mais, e porque era um disco diferente. E a gente conseguiu trazer um outro disco, uma outra vertente, só que ele ampliou muito, assim, os horizontes da banda, né? E trouxe muito mais ouvintes, muito mais seguidores, muito... Cara, cativou até o coração da pagodeira. Não, cara, é incrível. A arte, ela... Fala um pouquinho dessa música, e eu, enquanto mãe, assim, eu ouço e choro, lindo demais. Mexe muito comigo, né? Minha mãe ela faz o corre dela, né, Dona Guilmar, um abraço pra Dona Guilmar, pro seu Luiz. E minha mãe não é aposentada até hoje, sacou? E isso é uma luta que a gente tem, que a gente tá tentando, principalmente para 2025. E quando você se dá conta de tudo que o racismo institucional ele fez na sua vida, com impacto, aí eu fui ver tarde, não é que já é tarde, né? Eu fui ver agora, eu abri os olhos mais para isso, né? O impacto disso na vida da minha mãe, sacou? E era isso, minha mãe tinha hora para chegar no tambo, mas não tinha hora para sair. E nesse dia, inclusive, que eu liguei, até hoje, que ela só se sente útil fazendo alguma coisa, trabalhando, porque ela tem força, eu acho que minha mãe tem 62, né? Fez 62 anos agora. E a mãe do Rodrigo é a mesma coisa, ela só sente sabe? Não, eu só sou útil sim, eu não consigo. Minha mãe, ela chegou, eu lembro que a gente foi tocar no Rock in Rio, os meus pais, e a gente ficou num condomínio na Barra, que é o condomínio da gravadora, e aí todas as pessoas, as mulheres que eram igual a minha mãe, eram as mulheres que estavam trabalhando naquele condomínio de luxo, na Barra da Tijuca. Minha mãe estava no apartamento, ela estava, sabe, alocada, e ela não se sentia pertencente. Não se sentia bem. Não se sentia bem aquilo, e eu observando. E aí fomos pra praia, e vai em passeio, fomos no Cristo Redentor, assim, pra mim foi um dos melhores momentos da minha vida poder proporcionar isso pros meus pais. E aí no Rock in Rio, eu lembro que a gente tocou, e aí acabou o show, ai, meu filho, então a gente já tem que ir embora, porque a gente pode ficar aqui no camarim. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, né, cara, é que o camarim tá vendo que o nome da banda tá aqui. Mas a gente não sei se eu posso. Você pode fazer o que o senhor quiser. Não se sente pertencente àquele lugar. Isso me... Nossa, isso e alguém precisa autorizar a gente. Exato, né? Tem uma necessidade posso ficar grande aqui? de autorização. E assim, às vezes a gente falando isso, as pessoas não entendem. Não entendem que a gente não se sente pertencente. Eu estive no Rock in Rio também. E eu olhava aquele mundo, meu Deus, será que eu posso estar aqui mesmo? Mas isso vem de geração. Geracional. E o que você conta da história da sua mãe é a história da minha avó, da minha bisavó, Sim. da minha mãe, das minhas tias que estão aí trabalhando. Minha mãe trabalha até hoje, minhas tias trabalham até hoje. Então isso são histórias nossas. As nossas histórias, elas se assemelham. Exato. E quando você traduz isso em letra de música... Cara, foi um momento, foi uma inspiração, uma bênção, um presente, né? Porque quando eu fiz a música, né? Porque isso eu penso, eu sou um dos caras do Black Pantera, tô aqui no Rock in Rio, tô no Knot Festival, tô nessa correria. Ainda tem o nosso corre ainda. Você é uma banda preta no Brasil, nós somos uma banda preta de rock antirracista no Brasil. Então,
Entendam isso, ninguém aqui vive de glamour, ninguém aqui tá rico, ninguém é um corre. Hoje a gente vive da banda, vivemos da banda, né? Mas a gente vive do nosso merch, a gente vive de show, entra uma grana ou não de direito autoral, mas a vida no Brasil também é muito cara e assim, é isso, né, cara? E, cara, quando essa música veio pra mim, eu já tinha muitas coisas do Perpétuo escritas, né? A gente já tava ensaiando muitas coisas, disso tava quase praticamente, a gente produz tudo aqui, né? A gente ensaia bastante pra poder gravar, como eu falei. E essa música entrou na última hora, assim, por conta disso. Eu liguei pra minha mãe e o Charles falou, cara, minha mãe não tá aqui, ela falou que hoje já não tem hora pra chegar. Eu falei, pô, velho, 2023 e 2024, e, saca, isso me bateu muito, assim. E aí foi quando a melodia veio, né, até que veio esse lance, né, de ele falou, ó, minha mãe não tem hora pra chegar, aí veio, né. Minha mãe tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Mesmo sem força, sai pra trabalhar. Tem um sorriso impossível de extinguir. Isso veio pra mim. E aí eu comecei a construir a letra em cima. E pensando nessas memórias, né? Tipo, de tudo, né? Que minha mãe saía cedo, ela trazia as revistinhas. Eu comecei a gostar de quadrinhos, dessas coisas, porque minha mãe trabalhava numa casa e o menino ganhava as HQs, mas ele jogava tudo fora. E minha mãe trazia pra mim. Foi aí que eu conheci tudo de Marvel, de DC, comecei a me interessar por essa coisa do mundo geek, porque eu queria ser jogado fora. E minha mãe sempre trabalhando, meu pai também sempre no corre. E essa música veio, e quando eu mandei pro Rafa, né, um dos maiores produtores do Brasil, um abraço, um beijo, Rafa Ramos, o cara me mandou um áudio emocionado, falou, velho, eu mostrei pra minha esposa, mostrei pro meu filho, João, né, que é um dos maiores fãs do Black Panther, assim, também, um abraço pro João, e a gente tá emocionado. O que você fez? O que é isso? Essa letra? Como? Eu quero isso, a gente vai lançar. Ele já pensou em tudo. A gente vai lançar antes, no meio das mães. Eu quero um clipe, eu já quero tudo nisso. Falei, Rafa, essa música é voz, eu fiz voz e violão. Como que eu vou pôr essa música com essa melodia no Black Panther? Ele falou assim, se vira, a gente vai fazer dessa maneira. Eu quero essa emoção, eu quero num disco isso gravado, eternizado. E aí que eu mostrei pros meninos. Os meninos falaram, velho, a gente vai fazer eu quero desse jeito também. Os meninos também falaram, voz e violão. Como é que eu vou fazer uma música voz e violão no Black Panther? Pensa, a banda toca pesadão. Eu falei, cara, a letra é uma das letras mais pesadas que você já fez na vida. Você entendeu a mensagem? Eu falei, ok, mas como é que a gente vai pôr isso, saca? Até então, o medo de... Porque a banda é uma banda de rock pesada, de heavy metal, hardcore, mas tava mostrando o outro lado, um lado vulnerável. A gente tá sempre puto, mas às vezes você tá vulnerável, e foi isso que aconteceu. E aí fomos gravar, e como eu te falei antes, pra gravar essa música, nossa, o Rafa, eu não quero... Não, você não tá trazendo emoção. Você não tá trazendo... Pensa na sua mãe, pensa na sua vida, sua mãe, pensa na raiva, no choro, no sentimento disso. E aí, enquanto ele não conseguiu tirar isso de mim, ele não me deixou em paz, assim. Eu fiquei com raiva. Eu lembro que eu saí do estúdio um dia. Saí puto, porque eu tinha... Porque na Ascensão a gente gravou os 5, né? Era nós 3, o Rafa, que é o produtor, e o engenheiro de som, que é o Jorge. No Perpétuo tinha gente gravando, tinha gente da gravadora. Tipo, eu lembro que eu tava tentando gravar a voz, tinha 15 pessoas. Eu numa sala aqui gravando e eu olhava na câmera, tinha 15 pessoas ouvindo o que eu tava fazendo. E o Rafa me dando esporro, porque ele queria isso. Eu falei, eu quero o sentimento, velho, traz essa porra desse sentimento que você mandou nesse áudio. Tá vendo ouvindo esse áudio do WhatsApp aqui? Esse áudio que me emocionou, eu quero isso. Eu quero essa emoção. Mas nessa época eu tava vulnerável. Eu queria estar lá pra ouvir cara, isso, porque é muito doce. É muito na hora doce. Que você começa, dá vontade de derreter. Foi isso, mas foram 40, 50 vezes. Não, cara, sabe o que eu lembro? De Conceição Evaristo. Sim. Quando eu ouvi pela primeira vez, me veio Olhos d'Água e também aquele poema Vozes Mulheres, em que a Conceição vai falar das gerações de mulheres que vieram na família dela. Então, assim, a minha bisavó chorou no navio negreiro, depois a minha avó subindo lá a ladeira, o morro, a minha mãe limpando as cozinhas, e eu aqui tentando entender, agora minha filha pode ecoar um eco, liberdade, né? Então, assim, as gerações, elas passam, e a sua música, a música de vocês, ela toca a gente nesse lugar em que muitas pessoas não deram olhos pra gente. Sim. A gente vive assim, viveu assim, e aí eu vejo a função da arte, né? Quando as pessoas conseguem traduzir para uma linguagem que toca e fura bolhas. Não tem como a pessoa estar exposta ao processo artístico e não ser atravessada quando ela está ali. Ela Exatamente. Pode fechar os olhos, ela pode fingir que não viu, mas toca. Isso foi muito, pra mim, foi muito impactante, assim, porque... É como eu disse, essa música, ela veio de uma maneira totalmente diferente de tudo que o Black Panther já fez na vida. Assustou muitos fãs.
Mas assim, eu lembro que pra arranjar, a gente foi arranjar ela no estúdio, porque eu já tinha um arranjo, já tinha a harmonia dela inteira, mas como que a bateria vai fazer nessa música? O que a guitarra vai fazer? Tá, e pra gente chegar naquele ponto que ela ficou, né, ela ficou grandiosa, maravilhosa. Foi um caminho, assim, e pra mim, às vezes, mais pra mim, a aceitação de que, como que eu vou pôr essa música no Black Panther? E todo mundo falando, Rafa, os meninos falando, isso é a coisa mais foda, uma das coisas mais foda que a gente já fez. E aí, não, Shane, você vai cantar essa. E o Charles, não vou cantar não, eu vou ajudar no refrão. E foi. E aí, quando eu lembro, eu não tinha mostrado pra minha mãe ainda. Minhas filhas conheciam, minha menina chorava toda vez, né? Minha mais velha, minhas filhas choravam, a Jordana já tinha ouvido. E aí, pra mostrar pra minha mãe, eu lembro que a gente reuniu nós dois, reunimos nossos filhos, né, em volta deles. Ó, temos aqui o disco do Black Panther novo. Vamos ouvir. Aí reunimos. Meu primo também, que é como irmão, indião, né? Um grande abraço. Fomos ouvir o disco na casa deles. E aí... Vocês não gravaram isso? Tem isso gravado, cara. Acho que as meninas gravaram. Eu lembro que a gente ouviu o disco inteiro e deixou a tradução por último. Aí eu fui falar, ó, essa música aqui, pai, ó, essa música aqui... eu fiz pra minha mãe, né, de um momento muito frágil que eu tava, né, mas eu falo também da questão da paternidade, né, que pai, né, e acaba afetando a mãe, que sofre também, porque o pai não se cuida muitas vezes, né, e ele tá, e assim, cara, é emocionante, assim. Eu acho que a gente pode, inclusive, até mudar o assunto. Vocês não têm noção, assim, do que foi pra minha mãe, assim, pra eles, assim, e assim, minha mãe, assim, eu fico emocionado de falar, assim, porque foi um momento que, e eu não sei, assim, dizer, né, pra ela foi, tipo, meu filho, que isso? Não tava, nem imaginava, ela não imaginava isso, aí eu falei, e aí o trabalho da gravadora foi tão intenso que, um mês antes, o disco saiu em maio, o mês das mães é maio também, né, é maio? Abril, né, março. É maio, gente. Maio. Sim, maio. Maio é o mês das mães, pois é. A mãe tá aqui. É mulher. Isso. A música saiu um mês antes. E aí, hoje em dia, banda de rock quase não toca, assim, tem em rádios. E aí a gravadora teve um trabalho intenso de mandar, falou, temos uma música aqui que o Black Panther fez homenageando as mães. A gente tocou um mês antes essa música. Né? Todas as rádios tocaram. A Rádio Rock até hoje toca. A gente furou várias bolhas que, tipo, rádios que a gente nunca tinha tocado, tocaram essa música e muitas pessoas não sabiam. Cara, acabei de ouvir uma música de vocês na rádio, cadê essa música? No streaming. Eu falei, não saiu ainda. E a gente lançou, foi na sexta. Era Domingo das Mães, né? A gente lançou na sexta. Aí já lançou com um clipe e assim, bicho, foi. Nossa, tipo, foi sensacional, assim, do lado de cá, cara, né? Nossa, assim. E pensar no clipe, na produção, falou, retrata isso da minha mãe, do menino com quadrilho, do menino que ficava em casa, lavando a louça, traz o pai, que às vezes tá ali, né, aquela presença e tal. E foi muito, assim, foi, tipo, estrondoso, porque a música já tava tocando aí. Eu lembro de artistas como o Samuel Rosa, eu lembro do Lucas da Fresno mandar, cara, eu ouvi vocês na rádio, que música é essa que tá na rádio? Que música foda que é essa? Eu falei, não, vai sair. E furou várias bolhas. Eu não consigo ler os comentários do clipe, do vídeo, do YouTube e não me emocionar, porque todo dia, se você entrar todo dia, tem alguém lá falando, minha mãe, queria que você estivesse aqui, vi minha vida inteira, revi minha vida, não gosto muito das músicas da banda, mas essa música é um hino, e assim, impactou muita gente, pra sempre, vai ficar pra sempre. Assim, é que assim, você falou uma frase que de alguma forma você já acabou trazendo pra cá, a dificuldade, né? É uma frase que você mesmo disse em uma entrevista, né? Homens pretos fazendo rock antirracista no Brasil. A gente fala com o peso de entender isso aqui, enquanto pessoas pretas, mas para pessoas que não são pretas. Como é que a gente traduziria essa frase? Cara, eu vejo que a nossa vivência hoje é uma das maiores traduções, assim, porque a banda tem 10 anos, né? A banda furou várias bolhas, mas ainda assim a gente vê que se fosse... não sei, se nós fôssemos pessoas brancas fazendo o som que a gente faz hoje, eu acho que essa banda estaria num outro nível, né? Não que a gente não esteja num nível, né, que a gente está feliz hoje. Seria tudo mais fácil. Seria tudo mais fácil. Os caminhos seriam mais fáceis, teriam se aberto antes. Então, assim, quando eu vejo um menino, um moleque ou uma menina, um moleque igual a gente viu, a gente estava tocando em São Paulo, e a mãe trouxe o menino tipo o Caetano, de tradução, né? Sim. Blackzinho, e o moleque quer ser, eu quero ser guitarrista, e ele se inspira no Black Panther, várias meninas. Isso é algo assim que não tem preço que paga. Falou, vocês mudaram a cabeça do meu filho, ele quer ter uma banda, ele já tá fazendo um curso de guitarra. Mas assim, cara, ser uma banda de rock
preta hoje no país falando o que a gente fala dessa maneira, não é para qualquer um, assim. A gente já passou vários perrengues, a gente ainda passa, a gente lida com muito ódio, né? Que a gente fala, é muito ódio, assim. Tem dia que as paradas batem de outra maneira aqui, né? Porque não é todo dia que você tá, tô seguro, tô propenso, né? Igual um cara um dia falou comigo, mandou mensagem, falou, nossa, eu te vi, eu fiquei meio assim, porque você não demonstrou nenhum sorriso, não sei o que. Geralmente, no dia de show, assim, eu quero que tudo dê certo, quero que tudo aconteça da melhor forma. Então, o cara me viu com outra maneira, assim, de um jeito, assim, às vezes você tava mais secão, você tava mais sério. Eu falei, nem sempre eu tô assim, mas às vezes você tá assim, cara. Ser um Black Pantera hoje, tem um ônus, né? É legal, é foda, tem um monte de orgulho, né, de estar. Mas tem dia que uma parada te atravessa assim, num jeito, você fala, às vezes do dia de outras pessoas, no cotidiano, igual a gente viu essa mulher aí xingando essa outra moça, eu falo, porra, cara, é uma luta constante, aí você vê sempre um cara falando, essa banda só fala disso, irmão. A gente me fala, essa luta, o que é essa luta? Não entende, sacou? Não entende, muitas pessoas não entendem ainda. Como é que você se sentiu, assim, o pós-20 de novembro do ano passado? Porque, assim, pra mim, pessoalmente, foi muito pesado, porque a gente teve lá vários movimentos do 20 de novembro, a gente trabalhando demais, e muita gente fazendo corre, e aí, quando é fé, passa 20, chega 22, 23, muitas notícias escabrosas, assim, de violência. E assim, claro, as músicas de vocês dialogam diretamente com a forma como a gente é visto e como a gente não quer mais ser visto. Sim. E como a gente pode e consegue e a gente é também. Então, assim, como é que chegou em vocês? Cara, o mês de novembro é um mês que as pessoas querem dar uma visão, né? Você tem uma visão, a luta antirracista parece que ela explode todo mundo. É o mês que a gente mais trabalha, que é o mês que a gente mais fala. Que a gente é preto e fala, olha, vem cá. Vem cá, vamos falar, vamos conversar. Então, assim, cara, isso é muito doido, assim, porque todo dia é uma luta, né? Todo dia acontece alguma coisa, né? O que eu falei em introdução, né? Como ser imune a tanto ódio se todo dia tem um episódio, porque não tem um dia que você não abre a rede social, não tem um dia que às vezes eu abro as mensagens do Black Pantera, não tem alguém me mandando alguma coisa, algum relato, alguma coisa, por favor, compartilhe isso, vamos falar sobre isso, o que vocês acham disso? E, véi, é foda. Foda, cara, assim, um desgaste, assim, às vezes, que as pessoas não veem, assim. A gente, por mais que a gente fale dos shows que a gente, né, é uma luta de advogados, de professores, é uma luta da sociedade como um todo, e muita gente minimiza de uma certa forma que eu fico... Cara, como assim? Você está jogando 400 anos de luta, de desigualdade que a gente está tentando, minimizando a nossa luta, a mimimi, e tudo é isso agora. Eu falo, não, irmão, não é tudo sempre foi isso. A gente só não aguenta mais. E tem dia que você está querendo combate, às vezes até real físico, porque não dá, você quer explodir, assim. Então, às vezes, isso reverbera em muitas músicas, né, que a gente tem escrito. Eu não sei, isso é meu, né? Principalmente depois do 20 de novembro, eu me senti muito, sei lá, muito abalada, e principalmente pelo ano inteiro, por tudo que aconteceu e tal. E aí eu resolvi que eu não vou compartilhar mais dores, sabe? Porque tava me fazendo mal mesmo. E principalmente o ano passado foi uma semana de uma sequência de coisas ruins. Então agora eu decidi que eu vou compartilhar coisas, sei lá, boas. Coisas de vitórias, nossa, coisas de vocês, que eu vejo de sucesso. Não sei se isso é o certo, se posso até mudar, mas hoje eu tô querendo dar uma distanciada disso, porque eu não sei se a gente tá alimentando para que as pessoas continuem. Eu acho que o problema é alimentar algumas pessoas, algumas coisas que são assim, tipo... Mas é uma luta constante, né? Às vezes nos bastidores a gente segue. Nos bastidores a gente luta todo dia assim. É o tempo todo. O tempo todo, assim, é muito. E é muito pesado, assim. As pessoas. Algumas coisas te atravessam. E só a gente sabe. As pessoas pensam que, porque somos pessoas negras, a gente vai ter às vezes o mesmo pensamento e às vezes as coisas não são assim. Mas porque nós somos, né? Cada um é um universo dentro de si, né? Então, tem coisas que batem em mim de uma outra maneira, tem coisas que batem no Charles de uma outra maneira, no Rodrigo, mas tem coisas que impactam os três. E o Black Panther é maior do que nós, né? Muito maior do que nós três hoje, assim. Então, mas é foda, assim, tá? Eu vejo que hoje muitas bandas vêm vindo com esse também, com esse, né, posicionamento. Acho que é tempo da gente falar de outras coisas, de outras perspectivas, né? Eu sei de bandas indígenas que estão vindo, de bandas feministas, bandas femininas, de mulheres que estão, né, também querendo falar das suas dores, mulheres pretas como a MC Taya, que é uma cantora hoje que ela une o funk com o rock, né, e tá fazendo uma parada nova.
E ela vem sendo muito atacada por isso, né? Por querer mostrar esse lado, essa identidade. Uma mulher preta não pode falar de rock. Sister Rosetta foi a mulher que começou a parada toda. Sim. Mas aí, por ela ser periférica, ela queria falar de rock, então o sistema já que meio essa galera não tem essa visão, é sempre muito esse conservadorismo, invisibiliza, né? Quer invisibilizar, quer diminuir, quer... Então é uma parada de constante luta, assim, esses discos vão ficar aí, espero que as pessoas daqui a 30, 50 anos estudem, falem sobre isso, nesse momento existe uma banda que falou, e que outras bandas comecem também a ter esse posicionamento contra, né? E já tem gente estudando, né? Sim, que bom, na isso é uma UFM, alegria no imensa. curso, né? Na pós-graduação já tem uma das alunas estudando, inclusive, um dos álbuns de vocês. Isso, eu fico tão feliz. Ai, é muito Feliz, cara, chique. porque é muito doido, é muita pós, é muito... quando as pessoas vão formar, elas... E não é a primeira, assim, eu já falei com um monte de gente, assim, de trabalhos, né, de pós-graduação, e eu falo, caramba, assim, vamos falar sobre isso, é incrível, incrível. E o que você espera pra daqui, sei lá, 5, 10 anos pra banda? Pra banda, eu acho que é uma incógnita, né, eu vejo os sonhos, né, a gente tem muito, eu vejo hoje que pelo menos eu, tô num processo criativo muito bom, assim, né, o Perpétuo não tem 1 ano ainda, às vezes eu paro e falo, velho, calma, já tô pensando. A gente tá sempre um passo à frente, a banda, assim, né? Uhum. Mas eu, por exemplo, eu já fiz umas 4, 5 músicas, assim, que são boas, que eu sei que vão, né? Pro próximo álbum. Eu já tenho material pra pensar, então é isso, cara. É sempre... Com Ascensão, a gente nunca se deixou, assim, ficar no mesmo lugar, né? A gente fez Ascensão, tá, ok. Não, eu quero mais, quero ir além, quero falar de outra perspectiva, com o Perpétuo foi assim, né? Super funcionou. Então, pros próximos álbuns... Black Pantera tem 10 anos, né? Esse ano a gente faz 11. Então a gente precisa ir logo menos... A gente tem que gravar alguma coisa ao vivo, né? Um show ao vivo, né? Já passou da hora. E os shows têm sido incríveis, que hoje você chega no local e as pessoas sabem todas as músicas, né? Sabem, né, de você, querem ver você falar, ver você cantar. Então é o momento já desse momento. Então a gente segue com a turnê do Perpétuo, né? Que não tem nem 1 ano, como eu falei, faz 1 ano em maio. E é isso, cara. Pra esse ano a gente tem algumas coisas pra fora do país também, né? Que eu sei que a gente vai, mas eu não posso falar ainda algumas coisas, né? Ele tá muito famosinho, eu não posso contar. Acontece. Algumas coisas, tipo, igual, por exemplo, quando a gente foi tocar no Rock in Rio, você não pode falar enquanto eles não divulgam, né? Vai tocar no Knot Fest? Você não pode, aí você fica aqui, né? Tipo, eu lembro que a gente, em 2022, quando a gente ia tocar, a gente não podia falar pra ninguém. E a gente sabia desde 2020, no final de 2020, a gente sabia que ia tocar no Rock in Rio. E aí 2021 adiou por conta da pandemia, e isso aconteceu em 2022, então a gente ficou 1 ano, a gente ficou 2 anos segurando isso, que a gente ia tocar no Rock in Rio. Com medo de morrer, né, de Covid, e com um puto disco, então algumas coisas a gente realmente não pode falar, né, ainda. Então, mas a gente vai fazer algumas coisas pra fora do país, mas um sonho que a gente tem, uma meta, é realmente tocar no continente africano em algum dia, assim. Nossa, eu vou estar na plateia. Eu quero estar na mala. Eu vou. Meu sonho, assim. Vai dar certo. Gente, eu sou ótima pra carregar um fio. Não, a gente quase foi pra Nairobi em 2018, mas a banda ainda não tinha, né, ainda não tinha nenhuma condição, assim. Tem um festival lá que chama Nairobi Metal Festival. Eu lembro que a gente chegou a estar no line-up desse festival. Era uma girafa com um braço de uma guitarra, uma girafa, era uma parada muito... E aí, só que as passagens para ir pro continente africano é mais cara que às vezes ir pra Europa, pros Estados Unidos. E aí não rolou, porque a banda, né... Mas é um sonho, porque a gente ficou aí... A gente foi pro Chile, vale dizer que a gente ficou 1 semana no Chile, e daí que veio esse termo afro-latino, que é um termo que permeia o Perpétuo, né? A gente se descobriu como homens afro-latinos. E aí você pensa em ficar 1 semana ou 2 no continente africano, naquele lugar, naquele contexto... Acho que a gente produziria um álbum incrível também, a gente produziria um puta do material, então é um sonho também, mas é uma meta que a gente tem também, de quem sabe aí ficar aí inserido 1 mês, 2 semanas no continente africano, vivenciando, experienciando, visitando os lugares dessa travessia. Quem sabe o que a gente poderia trazer? Porque a gente ficou no Chile 1 semana, a gente trouxe o Perpétuo, né, que é um afro-latino, que é esse termo, né, que a gente usa. Pensa que a gente fica 1 semana na África, então 1 semana, 2. Bom, e pra finalizar, eu queria que você deixasse um recado pra quem está nos assistindo, da sua experiência. De cá. Qual câmera, Pajé? Qual câmera que eu olho? Fala comigo. Ouçam Black Pantera, sejam antirracistas,
Por favor, ensine seus filhos também a serem antirracistas. Obrigado, meninas, pelo convite, por estar redes aqui. Redes sociais. Sim, Black Pantera Oficial, todas as plataformas de streaming, Instagram, TikTok também, nosso TikTok lá, a gente tem quase 1 milhão de curtidas no vídeo lá. Falei, gente, que coisa mais legal, assim, pô. A gente ficou muito feliz. TikTok, X, Facebook, Instagram, tem a nossa comunidade no WhatsApp, entrem lá também. E é isso. E obrigado, meninas, por isso. O trabalho de vocês é incrível. Eu sou fã, né? De verdade, vocês sabem, né? A gente tá tentando, sei lá, uns 6 meses fazer esse podcast. E que beleza que deu certo agora. Né? Ainda mais aqui em Uberaba, né? Vocês são também parte desse movimento negro aqui de Uberaba, né? Na cultura, na arte, na educação, né? Então, eu fico muito feliz de poder, né, conhecer vocês, ser amigo de vocês, e estamos aqui porque daí vier. Obrigado mesmo. Volte conosco, obrigada. Volte sempre. Eu quero você aqui agora no 3º álbum, que eu já tenho ideia. Você já vai ter música minha, gente. Aí sim, tá vendo? Bom, gente, esse foi mais um Pod Black, porque todo Black pode. Até a próxima! Valeu! Mas não tem hora pra sair. Hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Mesmo se fosse certo pra trabalhar, tem um sorriso impossível de distinguir. Mãe, me perdoa ter entendido meio tarde demais que nossas vidas pra esse escuro sempre foi tanto faz. Até quem eu achava que gostava de nós, um dia também virou as costas. Tem nada não, mãe. Os verdadeiros eu sei quem são. Não salva os aliados, os que entendem essa missão. Ser o seu orgulho é tudo que me importa. Consigo ver sua luz antes de abrir a porta. Preciso evitar que algum safado ou sistema faça a minha mãe chorar. Já dizia o poeta do Capão Redondo. Antes mesmo que eu pensasse em estar compondo, tô focado em trocar o telhado, subir a laje, pôr azulejo para todo lado. Quem dera as rachaduras fossem no sistema e não nas paredes da sala. Que pena, ela espera que as coisas mudem, que o jogo vire, que o mundo se cure. Mas como ser imune a tanto ódio, se todo dia tem um episódio? Que os ventos soprem ao nosso favor, mãe. No meu vocabulário é a tradução do que é amor. Que os ventos soprem ao nosso favor, mãe. No meu vocabulário é a tradução do que é amor. Minha mãe tem hora pra chegar, mas não tem hora pra sair. Hora pra chegar, mas não tem hora pra sair.